A Vingança das Bolena, o segredo de 500 anos que une a Kate e a Meghan. Vou começar esse vídeo assumindo um lado, sem neutralidade, sem papo de professora, porque o que eu descobri nos arquivos de genealogia não é coincidência, é uma reparação histórica assustadora. 500 anos depois, o sangue da mulher que o Henrique VIII mandou decapitar voltou para dentro do Palácio de Buckingham. A Kate Middleton não é apenas uma plebeia que virou princesa, ela é descendente direta da linhagem que a coroa tentou destruir. E a Meghan carrega o DNA da mulher que assistiu Ana Bolena morrer para roubar o lugar dela. E inclusive teve culpa no cartório. O círculo se fechou e hoje eu vou te provar que a história toda era um espelho perturbador do que está acontecendo agora. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai fazer o que eu raramente faço nesse canal. Eu vou botar minha opinião na mesa, com os fatos de lado, e vou te contar porque eu acho que a história tudo é um espelho preciso do que a família real britânica viveu nos últimos anos. Não porque eu acredito em destino, mas porque os padrões de poder se repetem e a família Windsor não aprendeu nada com os próprios ancestrais. Nem vou me estender falando da Maria Bolena, porque tivemos um vídeo completo sobre ela e um explicando que a Diana também era descendente da família da Maria. Então eu vou deixar aqui no final para vocês assistirem se vocês não viram. Enfim, ela foi a Bolena que sobreviveu, teve 2 filhos, a Catherine e o Henrique, que podem ou não ser filhos do Henrique, mas eu considero que não, já que o próprio Henrique já tinha legitimado um bastardo antes e não teria por que não fazer isso. Por outro lado, a razão provável do Henrique não reconhecer, caso eles fossem filhos, seria que reconhecer os Carey como filhos reais teria criado complicações jurídicas e políticas que não serviam a ninguém, em particular nem ao próprio Henrique, que queria filhos legítimos e não mais bastardos. A Maria foi descartada pelo Henrique como amante, casou novamente por amor com um homem de status inferior, William Stafford, sem pedir permissão à corte, o que era escandaloso para o padrão Tudor, e viveu seus últimos dias fora do centro de poder com aparente satisfação. Ana, sua irmã mais nova, foi executada. Maria sobreviveu e seus filhos deixaram uma linha genealógica que atravessou séculos e chegou, confirmado por genealogistas e pelo The Spectre, em Elizabeth II, em Diana Spencer e em Kate Middleton e, consequentemente, no próprio príncipe William, pelos dois lados. Ele vai ser o primeiro rei boleníssimo. Gostei desse nome. Pensa no que isso significa por um segundo. O Henrique VIII passou 28 anos tentando ter um filho homem legítimo, destruiu 2 casamentos, executou 2 esposas, quebrou com Roma e criou uma nova igreja. E no final, a linha que sobreviveu e proliferou não foi a dos filhos legítimos que ele tanto queria, foi a linha da amante que ele tinha descartado como problema resolvido. A Catherine Carey, filha da Maria Bolena, foi dama de companhia da Ana Bolena, sobreviveu à execução da tia, continuou em favor real durante o resto do reinado de Henrique e quando morreu em 1568, a própria Elizabeth I pagou 640 libras por um funeral de uma escala quase real na abadia de Westminster, onde os documentos do funeral foram arquivados entre os de monarcas medievais. Quando eu digo que a Kate descende dos Bolena, vou te mostrar aqui. Eu não estou falando de conexão romântica de tabloide, eu estou falando dessa linha documentada. Maria Bolena, sua filha Catherine Carey, e de lá até os antepassados de Kate e do William, que por essa razão são primos afastados em grau que os genealogistas calculam como 12º grau. Você pode ver então a árvore genealógica que eu fiz aqui do lado. O The Spectre publicou essa linhagem, genealogistas independentes confirmam, não é mito. É a linha Bolena entrando 500 anos depois no próprio palácio de onde a Ana foi levada para a torre. Agora chegamos na parte em que eu declaro a minha opinião. E minha opinião sobre Jane Seymour não é popular entre certas correntes de historiadores, principalmente os católicos, que adoram jogar Ana na fogueira. Mas é suportada pela maioria e pelas fontes que eu vou citar, então vamos lá. Jane Seymour é frequentemente representada como a esposa ideal do Henrique VIII, modesta, devota, obediente, a que finalmente deu um filho ao rei que ele precisava, a que morreu antes de poder desapontá-lo. A esposa perfeita, então, que o Henrique chorou quando morreu, a única que ele mandou enterrar ao lado dele em Windsor.
Nessa narrativa, eles apresentam a Jane como uma mulher simples que apenas teve a sorte de entrar no campo de visão do rei na hora certa. Eu não acredito nisso. Eu já falei muito nos vídeos biográficos das rainhas, inclusive da própria Jane Seymour, que você pode ver na playlist Tudor, mas enfim, é isso que os documentos dizem. A Jane Seymour estava na corte como dama de companhia da Catarina de Aragão. Quando o casamento da Catarina com Henrique começou a desmoronar, as damas de companhia da rainha deposta foram sendo progressivamente dispensadas ou transferidas. Afinal, normalmente elas eram chatas e católicas, não iam servir para conviver com a Ana, que era mais liberal. A Jane foi mandada de volta para Wolf Hall, a casa da família Seymour, em Wiltshire, por volta de 1533, quando a Ana Bolena assumiu como rainha. Segundo o livro Ana Bolena, 500 anos de mentira, e também o livro do Eric Ives, que é o melhor especialista da Ana, a Jane ficou 2 anos fora da corte, vivendo de forma simples, porque os Seymours não eram ricos, enquanto o novo regime religioso da Ana tomava forma. E esses 2 anos de exílio rural cultivaram em Jane um ressentimento específico contra a atual rainha. Ela era leal a Catarina e era católica, então você já imagina o quanto ela gostava da Ana. Aí, em 1535, Henrique VIII foi até Wolf Hall e demonstrou curiosidade na Jane, mas não fez nada e voltou para a corte. Os apoiadores do Thomas Cromwell, que era completamente contra a Ana, ficaram de olho. Então, o Sir Francis Bryan, parente distante dos Seymours, conseguiu realocar a Jane na corte, dessa vez no serviço da própria Ana Bolena. Mas o que aconteceu nos meses seguintes é documentado. Segundo a Ana Bolena, 500 anos de mentira, como eu comentei, assim que ficou claro que a posição da Ana estava enfraquecendo com o aborto de janeiro de 1536 e a ofensiva política do Cromwell contra ela, a Jane foi aconselhada por pessoas ao seu redor a não se tornar amante sexual do rei, agir ao contrário de Ana como piedosa e sensal e só encontrar com Henrique na presença do irmão, Eduardo Seymour. O plano era ambicioso, que com tudo isso ela inspirasse o Henrique a acabar com um casamento problemático e aceitar a Jane como noiva. Ela seria a solução, não o entretenimento. E é claro que, segundo os historiadores, esse conselho veio da boca do Thomas Cromwell. Só que, claro, Cromwell não inventou a Jane Seymour, mas a posicionou direitinho. E aqui é onde eu preciso ser muito específica sobre o que os documentos mostram e o que é a minha interpretação, porque os dois precisam estar claramente separados. O que está documentado, Cromwell e a Ana tinham rompido politicamente de forma irreconciliável. O que está documentado, a Jane foi instruída por pessoas ao redor dela a não se tornar amante do Henrique, queriam que ela fosse noiva e não concubina. O Henrique ficou noivo da Jane no dia seguinte à execução da Ana. O que é a minha leitura? Uma mulher que aceita um anel de noivado 24 horas depois que a sua prima foi decapitada é uma mulher que sabia exatamente o que estava acontecendo e escolheu continuar. Isso é escolha. O Henrique e a Jane se casaram 11 dias depois. Alguns dizem que ela já estava grávida e teve um aborto antes de engravidar do Eduardinho. A Jane morreu em outubro de 1537, 12 dias depois de dar luz ao Eduardo, e Henrique chorou. Foi o único casamento em que o Henrique demonstrou luto genuíno, ou pelo menos foi assim que a narrativa oficial registrou. A gente não sabe se o Henrique amou a Jane de verdade ou se amou nela a solução que ela representava. A alternativa silenciosa, que não criava problemas, que não tinha agenda política própria e que não confrontava suas decisões. A Jane era o contrário da Ana Bolena em tudo, e isso, para o Henrique, funcionou. Mas essa aparente harmonia talvez diga mais sobre o momento do que sobre o sentimento. Há indícios de que mesmo Jane, ao engravidar, começou a se aproximar de temas delicados, como a peregrinação da graça, e o Henrique fez questão de lembrá-la do destino da sua antecessora. Isso sugere que, se ela tivesse sobrevivido, a Jane talvez também enfrentasse os limites impostos por um rei que tolerava pouco qualquer desvio de controle. No fim, a imagem de esposa perfeita pode dizer menos sobre quem a Jane era e mais sobre o fato de que ela morreu antes de se tornar um problema.
Agora eu preciso te contar porque essa genealogia importa para além do entretenimento Tudor, porque é aqui que o roteiro vira algo diferente. A Diana Spencer descende da mesma linha da Maria Bolena, que a Kate Middleton, Elizabeth II, a rainha, também descende dessa mesma linhagem Bolena via Carey. Em outras palavras, a família Windsor real, o sangue que de fato governa, carrega a linha da Maria Bolena dentro dela, não como curiosidade genealógica. Vou deixar uns minutinhos as duas árvores aqui. De qualquer forma, Maria Bolena representa não uma amante descartada, é a mulher que sobreviveu, que não jogou o jogo de poder até o fim como a Ana. Maria percebeu que o clima era ruim e que o Henrique VIII era super instável, e aí recuou. Seu segundo casamento foi por amor, ela sobreviveu e seus descendentes voltaram 500 anos depois pelo caminho mais longo e mais silencioso, para ocupar um lugar que a irmã tinha tentado conquistar na frontalidade e na coragem. A Diana Spencer era a Bolena que a monarquia Windsor não soube segurar. Brilhante demais, emocional, popular demais e incontrolável demais. A instituição que tinha acolhido a Diana fez com ela o que o Henrique fez com a Ana. Destruiu o casamento e tolerou a humilhação pública. A Diana não foi executada, mas foi descartada. E o público nunca esqueceu. A Kate Middleton e a Maria Bolena aprenderam a crítica e levaram para si. A Kate é modesta no tom, calculada na presença pública e disciplinada na aparência. Ela aprendeu em algum momento entre namorar William por anos sem garantia de anel e finalmente se tornar princesa de Gales, que a única forma de sobreviver a essa família é não ameaçar a firma. E ela sobrevive, com uma elegância que eu admiro e com um senso de dever que parece real, e com o sangue da Maria Bolena nas veias. Existe um último dado genealógico que precisa entrar aqui, porque é o que fecha o círculo então completamente. Vou pôr aqui de novo, Elizabeth II, a rainha que reinou por 70 anos e que era a instituição personificada, também descende da linha da Maria Bolena. O sangue que o Henrique tinha tentado apagar com a execução da Ana voltou pela via da irmã sobrevivente, tornou-se o próprio sangue que governou a Grã-Bretanha no século XX. A ironia disso não precisa de comentário, ela fala por si mesma. Agora a gente chega na parte mais delicada e eu preciso ser precisa antes de ser ácida, porque precisão é o que separa opinião de calúnia. A conexão genealógica da Meghan Markle com a Jane Seymour, se você olhar aqui, é real, mas é extremamente distante. A Jane Seymour era a prima de segundo grau de Elizabeth Ridyard, que é a 12ª bisavó de Meghan pelo lado do pai. Isso é um parentesco colateral remoto, como você vê aqui do lado, não é uma linha direta. O Ancestry documentou isso quando rastreou a árvore genealógica da Meghan quando ela noivou com Harry. Então, a comparação genealógica entre a Meghan e a Jane Seymour é muito mais tênue do que a comparação entre a Kate e a Maria Bolena. E isso precisa ser dito com clareza, porque eu não vou fazer roteiro desonesto nem quando eu tenho opinião forte. Mas o que eu acho, e isso é minha opinião, não é fato histórico, é que o paralelo comportamental que algumas pessoas traçam entre Meghan e Jane tem uma lógica que vai além da genealogia. A Jane Seymour chegou à corte como alternativa pacífica, que não ia criar problema e que ia ser diferente da mulher que estava causando confusão. E por um tempo funcionou, até que a história do que ela tinha feito ou do que havia sido feito em seu nome ficou documentada para sempre. A Meghan chegou à família real como alternativa moderna, que ia ser diferente, aqui ia mostrar que a monarquia podia ser inclusiva e contemporânea. E por um tempo funcionou, até que os bastidores começaram a aparecer entrevistas, o livro do Harry, o documentário e a série inteira de narrativas sobre o que tinha acontecido dentro do palácio. E o que ficou documentado dessa vez, não em cartas de embaixador, mas em streaming global, foi a versão da história que a própria instituição contestou ponto a ponto. Eu não vou dizer quem está correto aqui, eu tenho a minha opinião, e também não vou dizer que a Meghan é Jane Seymour, não é esse o argumento, mas eu vou dizer o seguinte: a Jane usou a narrativa de mulher modesta e injustiçada para ascender sobre os ossos de uma rainha. A Meghan usou a narrativa de mulher moderna e injustiçada
para construir uma marca fora da instituição. Os métodos são diferentes, a estrutura, a narrativa tem alguns paralelos, enfim, que me incomodam. E eu sei que essa opinião vai irritar muita gente, tudo bem, eu não faço vídeo para agradar ninguém. Inclusive as pessoas que acham que podem dar palpite, como, por exemplo, nas minhas caras e bocas, meu tom de voz ou entonação, e eu de verdade não tô nem aí, eu só bloqueio. Dou até risada, porque as pessoas se acham relevantes para dar opinião. Enfim, o que me fascina e me perturba nessa história toda não é a genealogia em si, é o padrão. A família real britânica tem um problema estrutural de 500 anos não resolvidos. Como eu sempre comento, ela destroça mulheres quando elas ficam grandes demais para caber na moldura que a instituição preparou. E deixa eu ser mais específica sobre o que eu quero dizer com isso, porque é fácil usar a frase grande e não dizer porcaria nenhuma. Quando eu digo que a família real destroça mulheres grandes demais, eu não estou falando de tamanho físico e nem popularidade como número abstrato. Eu estou falando de mulheres que desenvolveram uma presença pública própria que operava fora do controle da instituição. A monarquia britânica funciona como um sistema de narrativa. Quem conta a história conta com as versões aprovadas, e qualquer membro da família que começa a contar uma versão não aprovada é um problema. A Ana Bolena contou uma versão não aprovada da reforma religiosa. Diana contou uma versão não aprovada do casamento. A Meghan contou uma versão não aprovada da sua vida dentro do palácio. O que os três casos têm em comum é: cada um deles respondeu a a monarquia respondeu com a mesma ferramenta, o silêncio oficial, combinado com o vamos desacreditar a narradora. A Ana foi acusada de traição, adultério e incesto, crimes para os quais os próprios historiadores modernos e até os da época não encontraram evidência. O júri que a condenou foi montado pelo Cromwell. O processo foi conduzido em dias. Ela foi executada antes que qualquer apelação pudesse ser preparada. A velocidade do processo foi tão perturbadora que até o próprio embaixador imperial Eustace Chapuis, que odiava a Ana, que era o seu adversário declarado e que tinha passado anos trabalhando contra ela, registrou surpresa com a rapidez do que com como que tudo aconteceu. Quando até o adversário acha rápido demais, algo tá bem estranho. Ana Bolena ficou grande demais. Tinha opinião própria, tinha agenda religiosa e tinha voz própria, num ambiente em que mulheres eram esperadas para ter filhos e ficarem em silêncio. A instituição resolveu o problema com uma espada e um cadafalso na Torre de Londres. A Diana ficou grande demais, era mais popular que o marido, mais amada do que a instituição e mais humana do que qualquer protocolo conseguia gerenciar. A instituição resolveu o problema com décadas de silêncio oficial, divórcio e uma narrativa cuidadosamente construída, que ainda hoje tenta controlar. O fato é que o padrão tem 500 anos e que a família Windsor, que descende da própria linha Tudor por vias colaterais, da irmã da Margaret, parece ter herdado o reflexo constitucional de destruir o que não controla, sem ter dado a capacidade de aprender com o que essa destruição custou. Ana Bolena foi executada e 300 anos depois sua linhagem entrou pelo caminho da Maria, irmã que sobreviveu e tomou o lugar que a Ana tinha tentado criar com a própria vida. Eu disse no início que eu ia botar a opinião na mesa, então eu vou terminar como eu comecei. Todo mundo sabe que eu gosto da Ana Bolena. Eu acho que ela foi a figura mais injustiçada da história Tudor, a mulher que foi destruída, não apesar da sua inteligência, mas por causa dela. E cujo legado a filha Elizabeth I, a reforma anglicana e a ideia de que uma mulher podia ter opinião própria numa corte de homens dura muito mais do que os homens que a mataram. Eu respeito a Kate Middleton, acho que ela entendeu a regra que a instituição exige e que cumpre com competência e com afeto pela função. Não acho que ela seria Maria Bolena reencarnada, mas eu acho que tem algo que é perturbador no fato de que a linhagem que sobreviveu à brutalidade Tudor voltou pelo caminho mais longo. Eu não gosto da Jane Seymour, não como julgamento moral absoluto sobre uma mulher que vivia num século em que opções femininas cabiam numa folha pequena, mas como posicionamento histórico. É a mesma coisa que eu falo da Maria Stuart. A Jane sabia o que estava acontecendo com a Ana. Sabia que o marido que estava sendo preparado para ela
Era um rei que tinha separado da primeira esposa e que tinha acabado de fabricar acusações de traição contra a esposa anterior e casou 11 dias depois da execução. Isso é uma escolha, e escolhas têm leitura. E sobre a Meghan, eu tenho minha opinião e eu deixo você com a sua própria. Aproveita e se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. E se você gostou muito, 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 se torna membro. Eu vou adorar ter você mais pertinho de mim. E também você vai me ajudar a continuar com esse conteúdo de qualidade e trazer todos os dias para vocês, porque olha, tá bem difícil continuar com o YouTube. E as críticas também, a gente vai ficando cada vez mais decepcionado. Então, se puder, também tem um valeu demais aqui embaixo. Um beijo grande e até o próximo Stepflix.